O Value Investing é indiscutivelmente a melhor estratégia de investimento que existe no mundo. E a prova disso é matemática, uma vez que praticamente todos os investidores mais bem-sucedidos do mundo são velhinhos que usaram a mesma durante décadas de consistência. Esta foi a estratégia que fez suceder Luís Barsi Filho, Peter Lynch, Charlie Munger e o próprio Warren Buffett, cujo património supera hoje os 158 bilhões de dólares. Hoje vais ficar a conhecer todos os detalhes sobre o Value Investing e perceber como é que podes expor esta estratégia na prática. Vamos analisar desde os seus conceitos mais básicos até aos mais avançados, como a projeção dos fluxos de caixa descontados, ou discounted cash flows em inglês. Se não percebeste nada daquilo que acabei de dizer, não te preocupes, compromete-te e fica comigo até ao fim e prometo-te que isso vai mudar. Se o fizeres de bónus, ainda vais descobrir antecipadamente qual é que foi a empresa que adicionei mais recentemente ao meu portfólio de investimento. E claro, não te esqueças de deixar o teu gosto e de subscrever o canal para não perderes mais conteúdo deste género. Os princípios do Value Investing começaram a ser moldados durante os loucos anos 20, algum tempo antes do nascimento do Warren Buffett. Foram duas as mentes brilhantes que trouxeram a público esta nova forma de investirmos o nosso dinheiro, Benjamin Graham e David Dodd. Em uma época onde a maioria das pessoas investia por pura especulação e com uma certeza errada de que era impossível perdermos dinheiro na Bolsa de Valores. Quem conhece o mínimo da história americana e global sabe perfeitamente o que é que aconteceu em 1929. O maior crash na Bolsa Americana até à data que levou os Estados Unidos à conhecida Grande Depressão. Foi precisamente neste contexto em que o mercado parecia um caos que eles apresentaram uma ideia revolucionária. As ações representam uma parte real das empresas e muitas vezes o mercado oferece-nos estas empresas por preços inferiores àquilo que elas valem na realidade. Graham e Dodd começaram a ensinar esta filosofia na Universidade de Columbia, uma das melhores faculdades do mundo, pertencente à Ivy League, juntamente com nomes como Harvard, Stanford, Yale, Pensilvânia, etc. Até hoje, a Universidade de Columbia é considerada o santo graal do mundo dos investimentos, mais especificamente do Value Investing. Foi também durante estes anos gloriosos que Graham e Dodd juntaram-se para criar aquelas que seriam as duas principais obras deste mundo: as Bíblias do Value Investing, Security Analysis e o Investidor Inteligente. Tenho o prazer de ter um aqui comigo e o outro já foi encomendado, por isso não deve demorar muito tempo a chegar. Warren Buffett também teve uma participação muito importante na escrita dos prefácios das edições mais recentes de ambas as obras, uma vez que o mesmo também estudou em Colômbia anos mais tarde e pôde trabalhar diretamente com o Benjamin Graham, que lhe ensinou tudo aquilo que sabia. É exatamente isso que vamos ver agora. As bases do Value Investing são divididas em 4 princípios fundamentais. O primeiro e mais lógico de todos é aquele que também dá o nome à estratégia: comprarmos apenas empresas que estejam atualmente cotadas abaixo daquele que é o seu valor real. Mas agora, como é que isto funciona na prática? Vamos imaginar que tens uma nota de 50 euros e alguém te oferece 5 notas de 20 para comprar a mesma. Como é óbvio, vais vendê-la sem pensar duas vezes, certo? 5 notas de 20 são 100 euros. Por isso, ias dobrar o teu dinheiro assim, sem mais nem menos. No mundo dos investimentos, neste caso, no que toca a ações de empresas em específico, é exatamente a mesma coisa. O nosso objetivo como investidores é descobrirmos empresas sólidas cujo preço atual seja inferior àquele que é o seu valor real. Aqui é que entra aquela diferença entre o preço e o valor que toda a gente fala. E como já referi, dá o nome a esta estratégia de investimento. O segundo princípio serve como uma espécie de complemento ou proteção do primeiro: a importância de investires com uma boa margem de segurança. Esta margem de segurança é basicamente um desconto extra que colocamos após descobrirmos qual é que é o valor real das empresas para estarmos mais protegidos no caso de erros na nossa análise. Para explicar isto melhor, vamos voltar ao exemplo dos 50 euros. Se o valor justo de uma ação são 50 euros, o ideal não é comprares a mesma por 48 ou 46. O ideal e aquilo que um bom value investor tenta fazer é comprar com uma boa margem de segurança, ou seja, 30 euros ou mesmo menos. Isto vai-te proteger de erros de avaliação, de crises económicas e até da volatilidade natural que existe no mercado. Pessoalmente, gosto sempre de ver esta margem de segurança como uma espécie de fosso de proteção à volta de um castelo. O castelo por si só já é super bem protegido e vai aguentar com muita porrada, mas em casos extremos, termos um fosso de água à volta do mesmo pode ajudar muito para evitarmos situações desagradáveis. O terceiro princípio é muito provavelmente o mais básico de todos, mas ao mesmo tempo é aquele que menos gente vai cumprir: o pensamento a longo prazo, porque investir não é um sprint, mas sim uma maratona. Acredito que para muitas pessoas isto possa parecer mais do mesmo, mas acreditem em mim quando digo que mais tarde ou mais cedo isso vai mudar. Isto porque nos últimos anos temos visto
S&P 500, que é o índice mais usado como referência, a ter performances positivas e altas quase todos os anos. Mas muita atenção, porque isto não é regra, é exceção. O S&P já esteve estagnado durante mais de uma década. No século passado, e olhem que não foi assim há tanto tempo, tivemos vários especialistas que percebem muito mais de finanças do que nós a dizer que investir no mercado de ações era uma burrice. Uma vez que durante grande parte da carreira profissional dos mesmos, a bolsa rendeu 1, 2, 3% ao ano. Hoje em dia vemos aquilo que eu gosto de chamar de era dos ETFs, onde temos muita gente que começou a investir e não faz a mínima ideia do que é que está a fazer ao dinheiro. Acha que, por exemplo, por ter o seu dinheiro parado no S&P 500 vai ter uma rentabilidade mínima de 11% ao ano. Spoiler alert, isso não vai acontecer e a maior parte destas pessoas não estão mesmo preparadas para isso. Não me quero alongar muito neste tema porque já fiz um vídeo em específico só a falar sobre isso, por isso vou deixar o link na descrição para quem tiver curiosidade. De qualquer forma, a verdade é uma, a longo prazo, e quando digo longo prazo refiro-me a 20 anos para cima, a tendência é sim a bolsa de valores valorizar-se, porque são as empresas que acrescentam valor ao mundo. Por isso é que os maiores investidores da história também não ficaram milionários a tentar prever quando é que o mercado ia subir ou cair. Ficaram milionários porque investiram em bons negócios e deixaram os juros compostos e o tempo fazerem o trabalho pesado. Isto significa que um bom value investor sabe que o retorno das boas decisões demora tempo, mas vale muito a pena esperar. O quarto princípio chega-nos num âmbito completamente diferente, investirmos apenas no nosso círculo de compreensão. Podemos pegar nisto de duas formas diferentes. Na parte de investirmos apenas naquelas empresas que realmente conhecemos bem, não só a empresa em si, como também o setor onde a mesma está inserida. Neste caso, percebes muito de tecnologia, vais investir em empresas deste setor. Se trabalhas e vives diariamente no setor bancário, vais investir em empresas relacionadas ao mundo financeiro. Resumidamente, a ideia por trás desta filosofia é como trabalhas ou acompanhas um determinado setor diariamente, vais saber de coisas que nem os analistas profissionais sabem. Agora, como é óbvio, não podes basear a tua análise apenas nisto. Se o fizeres, provavelmente as coisas não vão correr muito bem. Por isso é que eu gosto de ver isto de uma segunda forma que aprendi com Warren Buffett, que basicamente consiste em fazermos um filtro e dividirmos as empresas em três categorias. As muito complicadas, que são negócios que não dominamos e ou são muito difíceis de entender. Estas aqui são logo riscadas. As empresas não interessantes, que já são negócios que conseguimos entender, mas não têm números propriamente apelativos. Por exemplo, uma empresa com ROI muito baixo, com grandes dívidas e que não tem crescido praticamente nada. E por último, ainda temos as empresas muito interessantes, que são aquelas empresas que conseguimos perceber muito bem e que, pelo menos à primeira vista, parecem ter números apelativos. Ou seja, teoricamente, pode valer a pena fazermos uma análise mais aprofundada. Como disse, aprendi este hábito de filtragem das empresas com Warren Buffett e posso dizer que mudou completamente a minha forma de analisar ações. Uma vez que para um investidor comum, como eu ou tu, é praticamente impossível analisarmos mais do que 30 empresas por ano. E já estou a ser muito simpático. Durante décadas, o value investing esteve muito centrado naquela ideia que tínhamos de comprar ações só porque estavam baratas. Com o tempo, a estratégia tem vindo a evoluir bastante e mudar alguns daqueles que são os seus contornos principais. O novo value investing vai muito para além de olharmos apenas para as empresas que têm o menor PL e peso sobre VPA numa tabela de análise. Agora, o foco principal está em entendermos muito bem aquele que é o negócio por trás da ação. Este foi muito provavelmente o maior contributo que o Charlie Munger deu a nós investidores. É melhor comprarmos uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma má empresa a um preço incrível. Ou seja, não basta uma ação estar barata no mercado, temos que perceber o porquê daquilo estar a acontecer. Será que estamos a falar de um negócio em declínio? Pode ter ou não problemas sérios? Ou é realmente uma grande oportunidade? A verdadeira vantagem competitiva vem de conseguirmos investir em negócios que estejam constantemente a crescer. E para isso é preciso entendermos muito bem a empresa e a sua posição no mercado. Outra mudança crucial no value investing moderno está na percepção de valor daquilo que são as companhias. Antigamente, quando os princípios desta estratégia foram definidos, o valor das empresas estava em coisas tangíveis, como terrenos, propriedades, maquinaria ou outros tipos de ativos físicos. Hoje, grande parte do valor real está em coisas que não podemos tocar, aquilo que chamamos de ativos intangíveis. Estes podem, por exemplo, ser uma marca forte que permita à empresa cobrar um preço mais elevado que a concorrência. Vemos isso em casos como a Apple ou a Nike. Pode ser também uma vantagem competitiva clara, como patentes, tecnologias próprias ou um modelo de negócio que seja muito difícil de começar, nossos custos de produção em relação à concorrência, que vão originar maiores margens e, consequentemente, um maior lucro. Isto é muito interessante porque se passarmos por uma crise e as margens de algumas empresas já forem baixas, podem mesmo roçar um negativo. Ou seja, a empresa vai gastar mais dinheiro do que aquele que ganha. Neste caso, estas empresas com maiores margens vão ter uma camada extra de proteção e, naturalmente, vão conseguir ter performances muito melhores do que os seus concorrentes. Para isso, pode ser também interessante mencionar
considerarmos a capacidade de algumas empresas gerarem receita recorrente. Empresas como a Netflix, a Adobe, a Spotify ou mesmo a Pulcorp, em outro ramo, são excelentes exemplos disto. Quando uma empresa tem um conjunto destes ativos intangíveis fortes, vai conseguir gerar muito mais dinheiro que toda a sua concorrência. E é exatamente aqui que estão algumas das maiores oportunidades do nosso mercado nos dias de hoje. Portanto, para o Value Investor moderno, é crucial sabermos olhar para este tipo de coisas, uma vez que estes ativos intangíveis vão ter um papel fundamental no crescimento das empresas a partir de agora. Primeiramente, há que respeitar os princípios básicos que já fomos enumerando ao longo do vídeo, com uma necessidade clara de entendermos profundamente o negócio e o setor onde vamos investir o nosso dinheiro. Podes usar aquela técnica que vimos do Warren Buffett, que na minha opinião é a melhor coisa que existe, e depois de termos a certeza se entendemos ou não muito bem o negócio, podemos passar para a análise financeira do mesmo. Aqui entram os nossos amigos indicadores que nos conseguem mostrar se a empresa está ou não saudável, onde vamos procurar uma receita e lucros crescentes para percebermos se a empresa está a conseguir aumentar as suas vendas e no mínimo manter a sua percentagem de lucro, uma dívida controlada, uma vez que é sempre importante as companhias terem alguma dívida para se conseguirem alavancar, mas também, pelo menos na minha opinião, temos de evitar aquelas empresas que estão excessivamente endividadas e com um elevado risco de incumprimento dessa mesma dívida. As margens elevadas, que como já vimos podem ser um diferencial competitivo gigante, e por último, mas não menos importante, um fluxo de caixa positivo e crescente, que nos mostra se realmente entra dinheiro real na empresa ou são apenas lucros contabilísticos. Estes são os números mais gerais e que podemos consultar facilmente através da aplicação da Trade Republic, que está a apoiar este vídeo. Para quem ainda não conhece, a Trade Republic é um banco alemão altamente regulado pela BaFin e pelo Bundesbank, o Banco Central da Alemanha. Além disso, também tem a licença bancária do BCE como qualquer outro banco em Portugal, ou seja, estamos altamente seguros com uma proteção garantida até aos 100.000 euros. Fora claro que a mesma também é uma corretora onde podemos investir de forma super simples e segura, uma vez que somos os legítimos donos das nossas ações. Para analisarmos este tipo de informações é super simples, só temos que abrir aqui a aplicação, procurar pela ação da empresa em questão, que no caso pode ser a Apple, depois é só fazermos scroll e vamos ter acesso a alguns destes números que enumerei sobre as empresas. Depois podemos ir ainda mais além e fazer uma análise detalhada a cada indicador em específico e compará-lo às outras companhias. Aí sim já vamos ficar com uma ideia bem mais fundamentada sobre a ou as empresas onde queremos investir. Para isso já vamos precisar de uma ferramenta externa e eu pessoalmente utilizo a tabela de análise de ações do AS Club Plus. Passando aqui para a mesma, vemos que temos acesso a vários indicadores e para quem não os conhece ou não sabe analisar pode clicar aqui, tem o resumo de cada um. Tem a mesma coisa nas empresas, o resumo de cada empresa que queiram analisar. No caso, a tabela hoje oferece mais de 100 empresas e como podem ver aqui temos todo o tipo de indicadores. Também temos aqui alguns números de análises de grandes investidores com critérios. Também temos o resumo dos mesmos, uma espécie de mini biografia, se clicarem. E como cada indicador que está aqui se aplica à estratégia de cada um. E ainda temos aqui a pontuação e a minha classificação geral, se acho que a empresa é uma boa compra, uma má compra ou está basicamente no 0 a 0. Mas claro, isto é apenas a minha opinião e não representa qualquer tipo de recomendação de investimento. No caso em específico dos indicadores, que é aquilo que queremos analisar hoje, temos aqui os indicadores de preço, como o PL, o P sobre VPA, que já enumerámos aqui, o P sobre fluxo de caixa livre. Depois temos aqui o valor patrimonial por ação, lucro líquido por ação. Depois temos os indicadores de rentabilidade, que é aqui o ROI, o ROA e o ROIC. Return on Equity, Return on Assets e Return on Invested Capital. Depois aqui o Dividend Yield, a média do yield nos últimos 5 anos e o Payout. Depois passamos para os indicadores de crescimento, que é aqui o CAGR, crescimento anual composto. Temos aqui o da receita, do lucro operacional, lucro líquido e lucro líquido por ação. Passamos também para as margens, margem bruta, margem operacional e margem líquida. E ainda por último temos aqui os indicadores de dívida. Dívida líquida sobre o EBITDA, dívida sobre o património líquido, liquidez corrente e ainda o índice de Basileia, que é um indicador que usamos apenas para bancos e outras empresas que podem estar relacionadas à área financeira, como aos mercados de capitais, e a outras empresas que podem estar ligadas ao mundo financeiro. Mas maior foco, claro, nos bancos. Já vamos voltar brevemente à tabela quando formos fazer a análise prática, por isso se quiseres ter acesso à mesma para conseguires acompanhar a minha análise aqui em vídeo, podes entrar no AS Club Plus por um dos links na descrição. E atenção porque este é apenas um dos muitos benefícios que vais ter ao juntar-te a nós. Recomendo-te mesmo que passes no link, leias tudo direitinho, percebas se faz ou não sentido para ti e se fizer, ser muito bem-vindo. Se não fizer, super tranquilo, podes-te juntar à comunidade normal do AS Club, que é 100% gratuita. E já vais ter acesso a alguns benefícios não relacionados à análise de ações. Por último, para aqueles investidores que se consideram entusiastas e que querem ir ainda mais além, podemos tentar calcular o valor justo das empresas, mas de forma manual. E digo tentar porque
que existem várias formas de fazermos um valuation numa empresa. O mais comum é o discounted cash flow, ou em português, fluxo de caixa descontado. Para quem está agora a começar, isto pode parecer muito complicado, mas acredita em mim que com alguma pesquisa e experiência as coisas tornam-se muito mais simples. Mesmo assim, vou tentar explicar isto de forma a que todos consigam perceber. O valor de uma empresa hoje é igual a todo o seu dinheiro ou fluxo de caixa livre que a mesma vai conseguir gerar no futuro, trazido a valor presente ou descontado, usando uma taxa específica que denominamos de taxa de desconto. Para simplificarmos, pensa assim. Primeiro fazes uma estimativa de quanto dinheiro ou fluxo de caixa livre é que a empresa vai gerar nos próximos anos. Isto é dinheiro real que sobra depois da empresa pagar todos os seus custos e investimentos. Depois passas para a escolha de uma taxa de desconto, que geralmente é baseada no retorno mínimo que queres ter com aquele investimento, onde temos também de incluir, como é óbvio, os riscos e o custo de oportunidade. Por fim, descontas esses fluxos de caixa ao valor presente. Quanto mais distante do futuro, menos vale esse dinheiro. O resultado é, como vimos, o teórico valor intrínseco da empresa em questão. Ou seja, mais uma vez, teoricamente, o valor justo que devia estar disposto a pagar por essa ação. Se o preço atual estiver abaixo desse valor, podemos estar à frente, eventualmente, de uma oportunidade. Se estiver acima, pode valer mais a pena esperar. Mas lá está, tudo depende de uma série de fatores e isto é apenas uma das muitas formas que existem para calcularmos o valor intrínseco de uma empresa. O discounted cash flow está longe de ser perfeito, mas é a ferramenta mais utilizada pelos investidores em value investing. Este tema dava perfeitamente para um vídeo 100% dedicado, por isso diz-me nos comentários se gostavas ou não de ver algo deste género. Se tivermos muita gente a pedir, vamos trazer. Antes de passarmos para a componente prática, ainda gostava de mencionar a importância de termos aquele que é chamado do pensamento de segundo nível de Howard Marks, que muito resumidamente nos diz para tentarmos pensar de forma diferente de todo o mercado. Um bom investidor tem que ter obrigatoriamente muita personalidade e senso crítico, principalmente quando estamos a falar de escolha de empresas para investirmos. Não podemos ser uma espécie de Maria vai com as outras e investirmos todos nas empresas da moda. Investir bem vai ser um caminho mega solitário e nada sexy, por isso ganhe essa consciência. A próxima vez que o mercado americano estiver todo a cair porque o Trump aumentou as tarifas, não penses como a maioria que foi vender tudo aquilo que tinha nos Estados Unidos, ou pelo menos uma grande parte, e começar a comprar ações europeias que na altura estavam a subir. Tens que pensar que essa oportunidade já passou e as empresas europeias já estão devidamente precificadas como tal. Ou seja, a decisão menos lógica e que poucas pessoas tomaram foi investir forte na bolsa americana. Na minha opinião, a melhor forma de aprendermos tudo isto é através da componente prática. Por isso mesmo, vamos passar por todo o processo de filtro, escolha e análise de uma empresa que integra estes critérios básicos do Value Investing. E neste caso vai ser a mais recente aquisição do meu portfólio de investimento. Para isso, vamos mais uma vez utilizar aqui a tabela de análise de ações do AS Club Plus. E a primeira coisa que vamos fazer é dividir as empresas pelos critérios do Warren Buffett. Ou seja, no meu caso, as empresas que entendo melhor são os bancos, empresas financeiras como um todo, como estão aqui os mercados de capitais, gestão de ativos e serviços de crédito já nem tanto, por isso já os podemos riscar. Empresas de energia também consigo entender bastante bem e as tecnológicas, que apesar de tudo sempre foi um setor que acompanhei bastante e convivo diariamente. No caso, como a primeira empresa que adicionamos ao portfólio foi um banco, vamos optar pelas empresas de tecnologia para conseguirmos aqui alguma diversificação adicional. Ou seja, a nossa escolha vai ficar entre a Cisco, a Qualcomm, a ASML, a Apple, a Alphabet, a Microsoft, a Adobe e a IBM. Porque esta empresa daqui nunca analisei, não a conheço bem, vou riscá-la logo do papel. No caso, vemos a única que tem um PL minimamente interessante neste momento, para mim, é a Qualcomm. Também temos aqui a Alphabet com PL bastante atrativo para o tipo de empresa em questão. E claro, desde o início é importante mencionarmos que algumas destas empresas de tecnologia são naturalmente negociadas a múltiplos superiores. Ou seja, não nos devemos basear apenas nestes números fixos que estão aqui e compará-los diretamente com as empresas, mesmo que se tratem de empresas do mesmo setor. Isto porque empresas como a Qualcomm, por exemplo, negociam a múltiplos inferiores. Existem várias razões para isto acontecer. Na Qualcomm, por exemplo, é por ter uma grande parcela dos seus lucros provenientes da China. Cabe a cada investidor decidir se isso é não um fator de exclusão. Por isso é que é tão importante, além de analisarmos estes números presentes na tabela, irmos consultar também qual é que têm sido os números históricos, ou seja, a média anual. Mas vamos começar primeiro com este filtro inicial. No caso do P sobre VPA, é natural se todos eles são elevados pelo setor em questão. A nível de preço sobre o fluxo de caixa livre, vemos que
a Alphabet já não se torna tão interessante e a Qualcomm volta a ganhar terreno com o melhor múltiplo. A nível de indicadores de rentabilidade, o ROI, o ROA e o ROIC, vemos que as melhores empresas têm aqui valores acima dos 40%, com aqui a Qualcomm que tem sido a mais interessante até agora, mais uma vez a bater estes valores e muito provavelmente não justificar um desconto tão grande àquele que estava, mas vamos já comparar com os valores históricos. A nível do ROIC, aqui também tudo dentro do normal. O yield, que para muitas pessoas não é importante, mas para mim é, ou seja, só aqui à partida estas empresas como a SML, a Apple, a Alphabet e a Microsoft iam ser rejeitadas. Procuro sempre no mínimo dos mínimos um dividend yield superior aos 2,5% de ideal. Aqui o único payout se calhar mais elevado é o da Cisco e o da IBM e podemos fazer aqui uma comparação interessante, uma vez que são as empresas que pagam mais dividendos além da Qualcomm. No caso, a Cisco paga atualmente 2,7, a Qualcomm 2,4 e a IBM também 2,7 e vemos que a Qualcomm tem um payout ratio de 36,1%, enquanto as outras têm um payout bem superior ao dobro, como é o caso aqui da IBM. Ou seja, o dividend yield da Qualcomm é muito mais sustentável do que o das outras empresas, pelo menos neste caso. No que toca ao crescimento anual, também está tudo dentro dos valores. Aqui tentar procurar ao máximo no setor tecnológico valores acima dos 10%, que acontece na maioria das empresas, menos lá está na Cisco e na IBM, que são as empresas que pagam mais dividendos a par da Qualcomm. As margens também tudo dentro do normal, o ideal aqui seria acima dos 55%, 50% e a dívida também vemos que no geral está tudo controlado, sendo que a Qualcomm se volta a destacar como muito provavelmente a empresa com melhores números e a dívida mais controlada, tanto a curto como a longo prazo, como vemos aqui na dívida líquida sobre o EBITDA e na liquidez corrente, onde obtém a classificação verde em ambos os indicadores. No caso aqui dos critérios do Benjamin Graham, naturalmente não vamos ter números assim tão interessantes, porque são empresas tecnológicas, negociam mais uma vez a múltiplos mais elevados, é normal. Agora, no que toca aos critérios do Peter Lynch, já vemos aqui bastantes números mais positivos, ficando aqui a ressaltar em negativo a Apple, a Microsoft e a Adobe, além, claro, da Cisco e da IBM, que estão basicamente aqui só para levar porrada dos pares. Ou seja, temos aqui um Lynch Score positivo em praticamente todas, menos nas duas que já foram mencionadas. No que toca aqui ao preço teto do Décio Bazin, vemos que para termos um yield de 2%, no caso da Qualcomm, que pelo menos até agora tem sido a empresa que mais sobressaiu, pelo menos na minha opinião, precisamos de pagar menos de $170 por ação para conseguirmos o tal yield de 2%. A pontuação final, vemos aqui que se destaca a Qualcomm, seguida da ASML, da Alphabet e da Microsoft e no caso, pela minha análise pessoal, apenas estaria disposto a comprar a Qualcomm e coloquei aqui a ver também a Alphabet porque considero ser uma empresa muito interessante, mas claro, não é para o meu perfil de investidor, uma vez que não paga a quantidade de dividendos que eu desejo. Posto isto, vamos então passar para análise do histórico dos indicadores da Qualcomm. E vamos fazer isso através do Fundamentei, que é mais uma plataforma que utilizo para analisar as minhas ações. Vou deixar todos os links importantes na descrição. Apesar de neste caso não ser o link patrocinado, gosto sempre de vos recomendar aquilo que gosto e uso. Podemos fazer aqui uma análise aos indicadores que eu mais gosto, que é aqui o PL. Como podemos ver, tem sempre sido negociado acima dos 15%, 16%. Temos aqui alguns anos onde a marca é menos positiva, mas a média é sim sempre acima dos 15%. Neste momento temos um PL de 16%, porque a ação também tem vindo a subir nos últimos dias. Um preço sobre fluxo de caixa livre também bastante acima da média, neste momento em mínimos históricos, o que para mim é um excelente indicador. Ou seja, a empresa raramente está mais barata do que isto no que a lucratividade diz respeito e à real geração de dinheiro. O P sobre VPA neste tipo de empresas nem costumo analisar muito. Mas o que é interessante analisar aqui mais uma vez é o payout super saudável, margens muito atrativas e dentro da média do setor para o tipo de empresa em questão, que ainda por cima é uma boa pagadora de dividendos. Um return on equity que tem descido, mas aumentou em relação a 2023, em relação também aqui aos seus anos até 2018, 2019, onde teve um aumento substancial. E muito resumidamente é isto. Podemos olhar também aqui para os balanços, onde podemos ver que a receita líquida da empresa tem aumentado de forma substancial e crescente nos últimos anos. O património da empresa também tem estado estável, pelo menos aqui nos últimos 3 anos, a dívida líquida super controlada, nada de muitas preocupações a apontar e a margem líquida também sempre aqui acima dos 25%,
caiu em alguns anos, mas em geral a média tem-se mantido. Depois desta análise também fiz um discounted cash flow e cheguei à conclusão que o valor justo ou intrínseco da Qualcomm seria de $160 por ação. Não vou dar mais detalhes sobre esta compra porque realmente já estou a comprar ações da empresa há algum tempo. Os membros do S Club Plus sabem disto atualizado ao segundo, porque quando faço uma aquisição envio para o chat, mas não se preocupem porque o próximo episódio da Jornada Impossível está prestes a sair, faltam 1-2 semanas no máximo. Por isso não te esqueças de subscrever o canal para não perderes os próximos vídeos que, acredita em mim, vão ser mesmo muito bons. Se por acaso já estiveres a ver este vídeo algumas semanas depois, vou deixar o link para o próximo episódio da Jornada Impossível na descrição mal ele saia. Feita então a decisão da empresa que vamos comprar, que no caso é a Qualcomm, que neste momento até podemos voltar a acompanhar aqui a sua cotação, apesar de ser domingo, ela fechou cotada em $148 aproximadamente, ou seja, abaixo do seu valor intrínseco, com aqui ainda uma margem de segurança considerável. Podemos passar para a corretora para percebermos como é que podemos investir na mesma. Que no caso, mais uma vez, vamos usar a Trade Republic. É só abrirmos a aplicação, virmos aqui a aba pesquisar, pesquisarmos pelo ticker ou pelo nome da Qualcomm, clicarmos na empresa, selecionarmos a quantidade de ações que queremos comprar, no caso, uma ação, por exemplo, ou o valor que queremos investir, caso não queiramos comprar uma ação inteira. Selecionamos o tipo de ordem que for do nosso interesse, clicamos em comprar e já está, fizemos o nosso primeiro investimento. No caso da Trade Republic, as comissões são de €1 na compra e venda de qualquer tipo de ativo. Ou seja, já não é assim um valor tão barato como algumas corretoras que oferecem zero corretagem, mas claro, para o tipo de serviço premium que oferecem, pelo menos na minha opinião, também não é nada caro. Por isso, se fizer sentido para ti, podes criar a tua conta ou instalar a aplicação da Trade Republic pelo primeiro link na descrição e no comentário afixado. É graças a eles que podemos continuar a produzir conteúdo deste género de forma 100% gratuita e que agrega valor às pessoas. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto, subscrever o canal e deixa claro o teu comentário com a tua opinião e ou sugestão de alguma estratégia de investimento que gostasses que fosse abordada desta forma, em um possível vídeo futuro. Se quiseres continuar na minha companhia, podes clicar agora no vídeo a aparecer no ecrã, tenho a certeza que vais adorar. Da minha parte é tudo, o meu nome é Afonso Santos e vemo-nos na próxima semana.